aí, pessoal? Esse é o canal Até Eu Entrar na Faculdade, sou estudante de Psicologia e o tema de hoje é inteligência. Então, eu quero saber de você. Você se considera uma pessoa inteligente? Prefiro não responder essa pergunta. Nem que sim, nem que não. Depende muito do dia, depende muito do assunto, depende muito de quem tá perguntando, depende muito do tema. Mas não me considero muito não, mas enfim. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida se pergunta isso. Pra gente responder essa pergunta, a gente tem primeiro que responder outra, que é o que vem a ser a inteligência. Então, a inteligência é um conceito construído socialmente, né? Então, as culturas podem considerar inteligente atributos que são valorizados naquela época e na nossa sociedade. Uma coisa que dá certo ali naquele contexto. Então, a gente vai ter ao longo do tempo muitas definições de inteligência e que vão se alterar com o tempo, que vão mudar. Enfim, vou falar algumas aqui. A habilidade de aprender pela experiência, solucionar problemas e adaptação a novas situações. Uma outra definição do cara, deixa eu olhar o nome aqui, que o nome dele é estranho. Charles Spearman. Enfim, Charles blá blá blá. Acreditava que nós temos uma inteligência geral e que pessoas têm inteligências que se destacam. Tem essa definição de inteligência geral, mas a gente sabe que hoje a gente fala de vários tipos de inteligência, né? Inteligência emocional, principalmente, enfim. E aí, o ponto que eu quero chegar é, para todas as pessoas que definiram a inteligência, elas vão tentar medir a inteligência. E o método mais comum era em relação aos testes de inteligência. Só que, ao passo que cada pessoa tem uma definição diferente de inteligência, a forma que ela vai avaliar e o teste que ela vai fazer também vai ser diferente. Então, se você fazer um teste de inteligência ali para aquela pessoa que tinha determinada definição, você pode ter nota X, e em outro teste com outra pessoa com outra convicção, você pode ter outra nota. Porque muda, né? Então, esses testes de inteligência são métodos avaliativos de aptidões mentais que depois são comparadas com outras pessoas. E aí, o que a psicologia se relaciona com a parte da inteligência? Vai ter uma abordagem da psicologia diferencial e uma abordagem dinâmica. Diferencial vem de uma tradição mais positivista, que vai dizer que a inteligência é algo mensurável, algo que você consegue ver, avaliar ali, você consegue medir. A gente tem o quociente cognitivo, né? O famoso QI. Então, esses testes ocorriam, né, geralmente em crianças, levando em consideração a idade, né, levando em consideração fatores importantes, essas coisas. E aí, servia para avaliar ali o nível de desenvolvimento intelectual. E aí, tinha um nível mínimo, assim, para considerar normal ou anormal. Esse é o diferencial. E aí a gente tem o dinâmico, que é mais subjetivo, assim, do sujeito, que não vai generalizar a inteligência como um todo. E aí o ser vai ser olhado como um todo, além da inteligência. Então, era isso mais ou menos. Pessoas diferentes definiam a inteligência, essas pessoas faziam testes, as pessoas aplicavam os testes. E aí cada um com uma definição não dava para medir verdadeiramente, porque cada teste dava um resultado. Então começou a surgir uma problematização em cima dos testes por conta disso, por conta da subjetividade de cada um e das possíveis falhas que poderiam ter. Dependendo do tipo de teste, as pessoas poderiam ter resultados diferentes devido ao nervosismo, uma noite ruim de sono, fatores que influenciam, né, na nossa cognição, na hora de você fazer um teste, uma prova ali, seja o que for. Então isso começou a ser problematizado e, né, para ser revisto, ser mudado. Além de gerar uma cultura de classificação e rotulação dessas crianças. Às vezes com diagnósticos que nem eram, né, verdadeiros, enfim. E aí essa abordagem dinâmica foi importante, né, porque ela tirou esse 8 ou 80 de inteligência, tem ou não tem. E não é mais isso um 8 ou 80. Então os testes foram problematizados por conta disso, porém não quer dizer que eles eram inúteis. Então, hoje em dia, quando querem definir esse negócio de inteligência e tal, ainda existe o teste, mas ele é um complemento. E ele não vai dizer, tipo, se você é sobre toda a sua inteligência, enfim. Então, tem meio que uma separação. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, tem um teste. Quando a gente vai tirar carteira, tem outro teste. Enfim,
Mas eles foram separados para cada categoria com um intuito. E outra, nunca é só um teste. É um teste mais outros métodos, né? Outras formas de avaliar. É um complemento. Ele não dá a palavra final, tá? Ele não é só ele o suficiente, porém ele ainda é útil e ainda é utilizado. Eles iniciam um trabalho de recuperação e não dão o resultado final. Então, mais pra frente, a gente vai ter, deixa eu ver o nome do cara que eu esqueci de novo. O Gardner, que é um psicólogo, e aí ele vai meio que classificar ali os tipos de inteligência que tem. Linguística, lógica, matemática, musical, espacial, essa aí é osso, eu tenho dificuldade. Corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalística. E é isso basicamente. Então houve essa separação, né? E começaram a questionar sobre isso, se de onde que a inteligência vem, ela é algo hereditário ou ela é algo adquirido, enfim. E aí, conforme o tempo foi passando, foram analisando e criando mais teorias em cima disso. E é isso, eu achei legal trazer esse tema, né? Porque a gente tem muito na internet teste de inteligência. Enfim, tudo que fala teste, eu fico meio desconfiada, assim. Eu fico meio, não sei. Mas todo mundo aqui já fez um teste de alguma coisa na internet. Aqueles testes para ver em que área você se encaixa mais. Existem muitos testes de várias coisas. Então eu achei legal trazer, não para desvalorizar os testes que existem, mas lembrar que eles não dão uma definição final das coisas. Que nem prova. Enfim, existem fatores externos que vão interferir e é importante a gente lembrar disso para não fazer um teste aleatório e achar, sou burro. E aí já era, diagnóstico final. Não, gente. Tudo que vem com teste, né, vamos dar um complemento ali. Fazer um negócio legal, porque ou se tem uma coisa que acontece é a gente fazer teste aleatório e dar diagnóstico pra nós mesmos, né? Tipo, não sei o que, assim, assado. Então eu tô falando isso porque eu sei que na aprendizagem, né, existem profissionais que vão medir, vão fazer isso, porém, tem coisa nossa mesmo, né, que a gente não é profissional, mas a gente também vai atrás de teste, também sai função aí pra ver, teste sua inteligência, teste não sei o que, e às vezes é um teste tipo geral, ou às vezes é específico de uma área. Então, como a gente tem isso no nosso dia a dia, eu achei legal trazer esse conteúdo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo.